Acredita que fez inverno? Olhe para isso. Esplendor verdejante. E é fevereiro, na verdade, muito frio no Reino Unido, mas estou nas Ilhas Virgens Britânicas. É uma ilha tropical no Caribe. A 18 graus de latitude, próximo ao Equador. Os dias aqui no meio do inverno são de 27 graus durante o dia, 80 graus Fahrenheit e 24, 25 à noite, meados dos 70. É lindo, estou adorando. Estou aqui em uma viagem financiada pela GreenVI e seus doadores que organizaram para que eu desse muitas palestras e apresentações, dando insights às pessoas aqui sobre como fazer compostagem e não cavar. A recepção tem sido incrível, na verdade. Minha base, enquanto eu estive aqui, é esta fazenda, Good Moon Farm. Fica um pouco no alto de uma colina e você vai notar no vídeo que é realmente íngreme. São 45 graus. Então vamos perguntar ao Aragon, que comprou a fazenda há um tempo e agora está cultivando com seus filhos Santi e Seba. Seba está filmando, então você não vai vê-lo. E eles começaram com uma enorme quantidade de trabalho necessário e tiveram uma ajuda fantástica eles fizeram amigos. Aragon nasceu aqui. Então, Kalinago, uma tribo que estamos realmente ajudando. Kalinago sim, ok. Kalinago, 2 deles ainda trabalham aqui, Drake e Ace, e então muito tempo foi investido nisso e ainda está sendo para cultivar este incrível jardim. E é orgânico, comida fantástica. Então, como você veio a comprar este lugar e por quê? Bem, eu comprei a terra há cerca de 20 anos e era toda floresta, mato. Você literalmente não conseguia ver o mar de onde estamos aqui. Eram todas árvores altas, mas era um crescimento de segunda geração. Tinha sido totalmente cortada na era da plantação, então fomos visionando conforme íamos. Digamos, eu tinha uma ideia de que íamos fazer uma fazenda, mas percebi que estávamos em um terreno muito íngreme. Então todo o processo de criar camas, como você aludiu, era para fazer terraços, e fizemos isso em uma escala bastante dramática. E sim, nós cavamos. Nós fizemos Cavar, mas o que estávamos fazendo, estávamos separando os antigos terraços que estavam aqui durante a era da plantação, separando as rochas desses terraços que estavam sob a floresta de segunda geração. Então tínhamos uma abundância de rochas e isso nos permitiu construir paredes pouco a pouco, mas nós fizemos esses terraços para começar a fazer nossas camas. E o solo não é profundo? Não é profundo, mas basicamente pegajoso, né? Mas os primeiros anos foram muito abundantes, né? Na verdade, incríveis, quero dizer, eles ainda são bons. Mas o humus natural debaixo desta floresta estava nos beneficiando. Havia porcos correndo na terra quando chegamos pela primeira vez, em algumas partes havia alguns porcos. Morre, mas canetas soltas que acho que beneficiaram a fertilidade. Mas sim, ao longo dos anos, aprendemos a alimentar o solo, inspiração de você e outros, realmente aprendendo conforme avançamos. E também fazendo compostagem. Vamos ver isso no vídeo. Esse é um aspecto importante da fazenda atualmente, mas não era no início. Nós realmente não. Nos últimos 10 anos, percebemos que entender o processo é a chave. Outras formas de acrescentar material orgânico, como o plantio de culturas de cobertura. As culturas de cobertura têm sido muito bem sucedidas e a taxa de retorno da fertilidade ao solo tem sido excelente devido ao clima quente. Como discutiremos mais tarde, é possível cultivar as culturas de cobertura durante o verão, o que é muito interessante. Seria um bom lugar para começar, eu acho, porque construir a fertilidade do solo, devemos ir dar uma olhada. Sim, com certeza. Vamos conferir. Então isso é um novo sistema de colocar o solo em produção e você começa semeando crotalária. A crotalária é nossa cultura de cobertura. Faz parte da família das leguminosas e é uma excelente fixadora de nitrogênio no solo, além de trazer muitos resíduos, matéria orgânica para o solo. E passa tão rápido, não é? Cresce depressa. O crescimento é rápido e excelente, perfeito para o nosso clima, nós adoramos. Ele cresce, tem cerca de um período de crescimento de 60 dias. E você viu isso antes, quando os turistas desapareceram? Sim, são nossas colheitas de final de temporada, que é por volta do verão, aqui na parte mais lenta da temporada. Nós provavelmente plantamos no final de junho, meio de julho, e tem cerca de 60 dias a partir daí, sim. E então nós vamos dobrá-lo, ou cortar e soltar no chão, e então vamos entrar com nossas lonas por cima. Plástico preto ou algo reaproveitável?
Repetidamente temos lidado com isso há vários anos. Deixamos a situação acalmar por cerca de 60 dias, às vezes 45, marcando o início do nosso processo de preparação da cama, mas Você tem uma erva daninha perene terrível aqui, não é? sim, não é grama, não é divertido, certo? Então isso Você acha que se puxar isso para trás vamos ver algo? podemos ver um pouco. Espero que não muitos, porque Isso está parado há quantos meses? isso está parado há 3 ou 4 meses, como você pode ver. Continuando ainda conseguindo alguns deles, mas comparado a quando isso começou no início, muito menos. O que está se arrastando? Isto é mandioca, é uma cultura de raiz indígena aqui no Caribe e em todo o mundo, mas é um alimento muito poderoso e rico em amido e nós o usamos como uma espécie de alimento subterrâneo. Então, quando é a colheita? A partir de agora, temos guardado e queremos fazer uma oficina sobre a produção de mandioca, uma tradição pouco conhecida nessas ilhas. E você pode fazer pão com isso. Sim, nós fazemos pão com isso. Você processa a mandioca, faz uma farinha e depois seca isso, e então você pode colocá-la em uma chapa de metal e fazer um pão tradicional por aqui, brilhante. Então, só para recapitular, a lona sai em breve. Sim, composto em cima, sim, depois de uma erva daninha áspera, composto de erva daninha áspera em cima, planta, e então nós iremos direto com nossas mudas ou semeadura direta. Ok. Sim. E podemos realmente ver ou preparar a próxima etapa bem ali. Justo na próxima varanda. Certo. Então, essas camas parecem bonitas e arrumadas e prontas. Então, só aqui ao mesmo tempo que o outro. Exatamente. Sim, e a parte de cima acabou de sair na semana passada e nós acabamos de começar a preparar para o primeiro transplante. Você espalha algum composto. Sim, sim. Temos nosso composto e nosso esterco de vaca, que obtemos de um fazendeiro local próximo. E então as lascas de madeira foram para nossos caminhos e acabamos de começar a instalar nossa irrigação por gotejamento aqui. Este caminho não tinha madeira antes da semana passada. Não tinha. Estou apenas curioso. Sabe, é como... Isso parece adorável. Mas não é grosso ali. Mas é o fundo do nosso pedaço de madeira. Sim, estou impressionado porque você está dizendo que até mesmo uma camada fina assim funciona muito bem. Bem a diferença. Você ainda precisa capinar? Delicadamente. Estamos obtendo mais lascas de madeira e dobraremos a quantidade até montarmos de fato. Suas camas não são tão altas. Você não quer ficar muito tempo. Não, nós miramos, se pudermos, em uma cama elevada de 2, 3 polegadas em comparação com as lascas de madeira. E este é um terraço mais amplo? Com certeza, este é um dos nossos mais amplos, com cerca de 12 a 15 pés de largura. E temos alguns mais longos, de 80 a 90 pés de comprimento. Para impedir a propagação de ervas daninhas, você pode. Nas bordas, essa é a nossa luta diária. Nós temos bordas vivas, como chamamos, ok, sim, e isso é Esperando para ir para uma pilha de compostagem, esses pequenos. parte, são pequenas pilhas esperando para entrar na compostagem. Fazemos pequenos esconderijos no final dos terraços e deixamos se decomporem por conta própria. Também temos composto centralizado, onde colocamos muita da nossa matéria orgânica, que veremos mais tarde. Algo mais que estou notando e amando é que lembro que você fez esses incríveis terraços e o tamanho desses pedregulhos na parede. Sim, isso é bastante sofisticado. Foi feito com uma máquina. Este aqui foi um escavador, mas tenho um amigo que é o mestre construtor com escavador, levantando delicadamente essas rochas que estavam todas espalhadas pela superfície. Essas rochas não estavam muito abaixo da superfície aqui, elas estavam apenas, enquanto nivelávamos esses terraços, estávamos encontrando as rochas. Nada disso veio para a fazenda, de certa forma fomos abençoados, mas é como se estivéssemos domesticando rochas selvagens, sabe? Literalmente parece. Assim. Porém, E ainda fazemos, quer dizer, você verá os menores, como nós. como nós, você sabe, arrumando as camas e coisas. Pedras surgem do chão, você não precisa cavar muito para conseguir uma pedra. Hoje em dia nós não cavamos, mas você ainda está vendo Assim que você remove, você está fazendo uma pilha no topo, isso vai construir outro terraço abaixo. lá então. As rochas são um recurso perfeito, você sabe. Elas são realmente essenciais em uma encosta e, Você só consertou a parede porque cortou. bem, nós arrumamos essa borda porque estamos preparando esses canteiros agora. Eles estavam todos pendurados na semana passada, mas estamos nos preparando para colher essa mandioca na próxima semana e então estaremos fazendo como... Contanto que os ratos
Essa é a má notícia. As paredes eram realmente funcionais, parte importante da nossa fazenda, mas não percebemos que estávamos criando casas ideais para ratos e grilos em certas épocas. Então, grilos copeira? Os que comem raízes? Não. Na verdade, eles não são. Eles são folha comedores. Eles são pequenos saltadores. Eles são saltadores. Felizmente, este ano e no ano passado, cada vez menos, não posso dizer porquê, como, mas começamos a aprender os ciclos dos insetos, que é um outro tipo de conversa. Ali vemos a mandioca próxima da colheita. Pronta para a colheita. Você pode ver a pequena flor e as sementes no topo, é a planta dizendo que está na hora de ir. Se não a colhêssemos, ela naturalmente se decomporia e se construiria novamente. É assim com todas as culturas de raiz. Elas têm energia suficiente Em si mesmas, para morrer e se reconstruir e... que vem crescendo desde o último verão. Sim, foi provavelmente plantado em junho, é uma cultura de 8 meses e esses são bons para a planta em si, não para compostagem. Isso é o que você coloca. Isso dentro, você coloca isso no chão, você pode plantar isso, literalmente isso é até um grande galho. Então, cada nó aqui está fazendo um caule de raiz, uma raiz ou um caule de folha. Então, para você, é realmente fácil de cultivar. Isso mesmo. Esta é a comida original do Caribe. É assim que os seres humanos existem no Caribe há milhares de anos. É o alimento básico dos indígenas ameríndios. E a prova de furacões. A prova de furacões. Sim, isso é viver subterrâneo. Então é uma planta-chefe. Nós a amamos. Agora, vamos observar algumas plantas com folhas. Vamos fazer isso, sim. Esse verde tem sido realmente cativante, tão bonito. É adorável, não é? É um que eu não conheço, mas é. É Tóquio Bacan. Tecnicamente é um verde asiático, mas se substitui como uma salada verde realmente deliciosa. Então eu pesquisei. É um cruzamento entre repolho napa, ou chinês, e bok choy. Obrigado? Sim. Obrigado. Sim. Ah, sim. Quer dizer, lá em cima temos algumas lindas hortas de alface. É. A rúgula, que está a caminho de baixo agora. Você pode ver as ervas daninhas. Estão surgindo. Então, 6 semanas atrás, Isso foi semeado diretamente 6 semanas atrás. Já foi colhido várias vezes agora, mas está apenas ficando fraco e as ervas daninhas estão surgindo. e que você está colhendo folha por folha? Em Tóquio, fazemos isso folha por folha e há um pouco de cultivo intercalado ocorrendo aqui, que é uma das nossas políticas e Nós temos. nenhum problema em misturá-los. E havia alguns poucos bok choys, baby bok choys, que surgiram e um dos meus planos astutos para afastar insetos é colocar cebolinhas ou qualquer forma de cebola ou cebolinha ao longo das extremidades da rosa. Eu realmente acho que ajuda para quebrar a proteção. É um desestímulo sim, absolutamente sim, isso faz sentido. E então, Mas e quanto ao bruto? o inimigo do Estado, algumas pequenas berinjelas crescendo ali. Sim. Isso é uma abóbora, mas na verdade essa abóbora foi plantada recentemente. Tivemos uma colheita realmente boa de abóbora ao longo de toda essa borda que acabou de terminar há alguns dias. Cultiva em sucessão. Cultivo em sucessão? De fato não assistimos da forma que vou relatar. O que eu consideraria fazer entre as ervas daninhas ali na grama, quando as cebolas são colhidas, o que pode ocorrer em breve. Essas ainda não estão prontas, pois ficam muito maiores. Isso sim. Essas provavelmente já foram feitas. Isso é Onde eu consideraria usar papelão. verdade, eu concordo. Porque você tem Acesso. Aí sou. E rasgando isso e, bem, Apenas colocando isso em forma. fazer com que ele brote como uma planta é totalmente aceitável. Apenas o suficiente em cima para mantê-lo no lugar. Isso realmente economizaria seu tempo. Não, isso servirá. Mas a outra coisa também é que as abóboras, quando se espalham, elas dominam. Não, eu entendo isso, mas Seria a etapa inicial para isso, verdade. E isso vai te dar boa entrada. olhe para este lado que foi fortemente adubado naquele lado e isso está segurando. Né? Não tem muita coisa, em nossos termos, não tem muitas ervas daninhas acontecendo ali. Mesmo assim, você puxaria capim-pé de galinha assim? Sim, Charles, quando você puxa um capim-pé de galinha, essa é uma semente, mas havia outras 10 em uma corda subterrânea.
É uma rede perigosa subterrânea. Se você ainda... você sabe que é bom pegar um, mas então eu às vezes pego um punhado de pilha e os coloco em uma pedra e simplesmente os esmago. Quero dizer, eles simplesmente não são meus amigos. E esses são os caminhos, é mais largo aqui. Um pouco mais largo, técnico. Não, eles eram um pouco mais largos, porque quando estávamos formando esses terraços, usamos maquinaria e, à medida que recuava, usamos isso para formar a cama elevada, mas foi um malabarismo feito por uma escavadeira. Inicialmente. Mas Também é um malabarismo entre pegamos 3 camas pequenas ou 2 grandes e o espaço funcionou. E tentamos o máximo possível usar nossas bordas mais do que bem, era isso que eu estava... Você tem quase 2 anos e meio, sim? Sim, isso é realmente legal, né? Colocamos abóbora ou às vezes espinafre malabar pendurados em um terraço para podermos colher no andar abaixo. Espinafre malabar é uma bela cultura muito popular. É bom porque é um espinafre de salada e para cozinhar no vapor, então você pode obter ambos de lá. Ele vem de sementes, os pássaros adoram e também distribuem as sementes. Essa é uma das... Boas aves Os pombos selvagens da montanha vêm se alimentar disso. deles e Então eles vão espalhar as sementes pelo jardim e você está construindo. uma ecologia bastante significativa aqui, com certeza. Não, é tão adorável e... Flores e árvores frutíferas. Ok, bem, na verdade, esta é outra cultura de raiz. Esta aqui que você está apontando é tulama, que é outra cultura de raiz indígena do Caribe, semelhante à mandioca, de valor semelhante. Faça uma papa com ela. Você a seca e faz uma papa com ela. Nós temos comido isso? Não, ainda não, não essa papa. Até o fim gostaríamos de ver as flores tropicais em flor no momento. Então veremos um florescer de flores. Vamos dar uma olhada rápida. Vamos fazer isso, ok. Aqui estamos nós. Então estamos em um lugar um pouco selvagem. A área aqui. Terreno úmido escorrendo da sua lagoa. Sim, este é um curso de água natural na fazenda. É o que chamamos de barranco, basicamente um desfiladeiro, não se referindo ao seu intestino. Na estação chuvosa, ele inunda de água, na estação seca, ele exuda água. Essas belas flores estão felizes aqui. Muito, eles adoram isso. Eles gostam da sombra. Incrível, não? Isso é uma Heliconia bell, como chamamos. E existem várias variedades de Heliconia. Esta floresce neste verão, mas temos outras abaixo. E vocês podem vender esses em arranjos? Nós vendemos esses em buquês e eles são uma boa renda adicional para a fazenda. Nós fazemos bastante flores. Esta é, na verdade, uma versão um pouco espinhosa de um lírio de gengibre. Estes ficam muito maiores. Estes já foram colhidos. Nesse sentido, Você pode cultivar gengibre. aqui nós trazemos gengibre e cúrcuma. E diferentes tipos de cúrcuma para nós. Temos alguns. Cúrcumas exóticas aqui e... Batata doce. As culturas de raízes e tubérculos são a melhor cultura do Caribe, são o número 1. Então sim, tem a batata doce. Mas também frutas, como a graviola que posso ver lá em cima. Sim, tem uma graviola. Estamos embaixo de abacates que infelizmente não estão na época. Com abacates agora, seríamos abençoados. Mas vamos. Subir para o seu viveiro, porque notei que você tem algumas árvores frutíferas lindas lá. Sim, temos algumas árvores frutíferas jovens esperando para serem plantadas e temos as mudas. Vamos fazer isso. Vamos dar uma olhada na propagação. Sim. Ok, então propagação. Você está cultivando muitas mudas, semeando-as diretamente ao sol, como o cânhamo. Sim, o cânhamo do sol é uma cultura de cobertura. Rúcula, né, algumas vezes alface, às vezes cenouras, não temos no momento, mas semeamos diretamente. Mas o viveiro é o coração deste jardim, é a base de produção. E temos um ciclo contínuo. Estou encantado em ver isso, sim. Bem, eu consegui esses quando fui ao seu dia aberto no último verão. Quando nos conhecemos, então sim. No geral, você está percebendo que plantas maiores funcionam melhor para você? Sim, esses são bons para uma retirada fácil, mas às vezes acho que as coisas demoram um pouco mais neste clima. Nós gostamos deles fortes. Pegamos uma bandeja aberta porque nos dá um pouco mais de flexibilidade, às vezes na forma de preparo do pão e também para crescer mais alto, para ir ao solo para pragas. Legal, e sobre o substrato que você tem? Seu verme, Composto Stephen? um pouco de composto de minhoca, às vezes consigo morcego.
Sim, puxe para fora e dê uma olhada. Está com uma aparência ótima. É um negócio real. Mas sim, essa é uma boa mistura. Nós variamos entre minhoca e... Tem alguns perlides aí, mas e composto, e às vezes eu consigo esterco de morcego também. Diferentes estercos de animais. Ótimo. E então, Área agradável. De propagação, mas um pouco despedaçado. sim, essa linda e mágica árvore de fruta-pão cresce muito. Rapidamente. 7. Anos atrás, isso era um toco de cerca de 8 pés. Agora é uma árvore de fruta-pão em plena produção. Estamos ansiosos pela safra de fruta-pão que está por vir. Na próxima semana, Ou na semana seguinte. Eu vou perder alguma coisa. Sim, nós te enviaremos um pelo correio. Eu adoraria. isso sim. E outras árvores frutíferas aqui, sabe? Você está fazendo muito, não é? Sim, todo este lado da fazenda é um pomar selvagem, tem graviola ali. Na verdade tem uma manga atrás disso, tem uma enxertada coco. Tem uma romã, nós até temos uma árvore de café. E então nós também temos uma árvore de cabaça, né? Aquela tigela que você tem, aquela tigela de casca dura. De uma árvore. É de uma árvore, sim, tem uma árvore de cabaça bem ali, posso te mostrar. Há muitas dessas plantas em vasos esperando para serem plantadas. Em uma espécie de busca por lares para as plantas, sim, mas isso é um... Ótima maneira de fazer isso. Você tem plantas lindas. Elas estão prontas e esperando para limpar um novo pedaço de terra. É apenas isso. Amigos, vamos acabar indo para a sua operação de compostagem? Vamos fazer isso porque sim, porque eu estou aqui. É daí que vem. Vamos ver como você faz isso. Então, o composto feito com resíduos do jardim com muito verde e marrom, minha proporção favorita é 3/4 verde e 1/4 marrom. Você acha que pode estar um pouco encharcado? Sim, nós pegamos muito do lixo dos supermercados. Essas frutas, eles são bastante aquosas, então tendemos a adicionar um pouco mais de marrom para equilibrar toda essa água e... Algo como melancia é quase pura água líquida. Ok, sim. E então você está fazendo 2 viradas, provavelmente relacionadas a isso também. Reduz a umidade. Sim, isso permite que ele drene no fundo de cada uma dessas caixas. Há um dreno, então à medida que fica um pouco mais tempo, a água é filtrada e virá-la dá um pouco mais de ar. Então enchendo... Isso em aproximadamente um mês. Sim, cerca de 6 semanas. E então... Transformá-lo lá. Sim, e então 6 semanas novamente, isso deve ser aproximadamente 4 semanas e depois mais 2 semanas antes de peneirarmos. Vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhe ali. Então isso é cerca de 4 semanas desde o início. Nem mesmo Talvez 3. semanas. Esta é a nossa caixa de coleta. Então é isso que eu estava trabalhando na fazenda. Esta é a nossa caixa de recebimento inicial. E tende a ficar bastante quente mesmo na primeira fase, né? Você ainda está adicionando marrom? Você ainda está equilibrando enquanto está... Tudo é em camadas. Ao colocarmos muito verde, equilibramos com os marrons. Isso são apenas as ervas daninhas de... Hoje... Bom, o solo já deixa tudo bem marrom por aqui. Sim. Você observa tudo ao avançar e faz isso a olho, na minha opinião. Sim. Então a 45 ainda não ficou realmente super quente ainda. Então, antes que este fique cheio e pronto para virar, você terá movido este para o... Terceiro, exatamente. Sim. É uma coisa de fase e temos divisórias entre as caixas. Conforme construímos a primeira caixa, puxaremos a divisória do meio. Ela cairá na próxima sessão e a traremos para cá. Após esvaziar, pedimos desculpas e então faremos a mudança. É um processo gradual. Em seguida, você se levanta. Este para colocar aquele lá dentro. Exatamente. Vamos deixá-lo descansar mais um pouco. Isso ainda está quente, na mesma temperatura que aquele, não é? Sim, está. 40. Graus. Isso é na subida, isso é na descida, em termos de temperatura. Isso está um pouco úmido, não muito, mas bastante lenhoso. Você tem madeira suficiente aí. Sim, acho que vai secar e ser um bom conforto para as camas. Estamos no fim da estação chuvosa e tudo tem estado úmido. Exatamente. Apesar de termos um telhado no prédio, o que ajuda bastante, o vento soprando ainda assim é um problema. Então você está indo lá, uma coisa que não mencionamos é o trommel. Sim, é uma máquina bastante adorável que funciona manualmente. Sim, nós apenas giramos. Definitivamente. Sim, nós colocamos nosso...
Então isso é uma peneira rotativa caseira que tem 2 grades de malha, algo como 5 milímetros e talvez 10. Sim, tínhamos um acessório diferente que poderíamos colocar. Podemos tirar o cilindro e colocar uma grade grossa, se quisermos. Definitivamente nos mantém ocupados. Forte, ok. E isso que você tem aí é esse composto fino que é bom para mistura de vasos. É composto muito fino que colocamos no nosso viveiro, mas também aplicamos diretamente nas camas. Nós parecemos gostar desse composto bem fino. Pessoalmente, eu fico feliz em ver sua operação aqui. Acho realmente boa e agradeço por nos mostrar a todos, espectadores também. Ryan, você quer concluir com... Poucas palavras? Definitivamente não. Quero dizer, antes de mais nada, foi realmente adorável ter você aqui, Charles. Aprendemos muito e apreciamos todo o seu tempo e conselhos por estar aqui. Mas para todos os espectadores aí fora, se você quiser visitar a Good Moon Farm, sinta-se à vontade para nos seguir no Instagram. Se estiver passando pelas Ilhas Virgens, sinta-se à vontade para visitar ou fazer um pedido na fazenda. Também aceitamos voluntários de todo o mundo. Sinta-se à vontade para entrar em contato. É sempre ótimo conhecer novas pessoas. Obrigado.